pergunta para Deus? Quem já fez, levanta a mão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, pergunteiro. Agora, Deus já te fez uma pergunta alguma vez? Deus já me fez algumas perguntas. Agora, eu entendo também que às vezes, alguém aqui já fez uma pergunta que não foi para Deus, embora estivesse relacionada a Deus. Um dia eu e o Cezinha, nós fomos numa igreja lá em Planaltina ministrar, e eu ministrei, e quando eu saí, eu fiz uma pergunta para o Cezinha. Não, na realidade assim, eu só abri meu coração com ele. Eu creio que Deus que me levou a fazer essa pergunta. Eu falei assim, Cezinha, por que Deus, Jesus, falei, por que Jesus, ele não orava para uma pessoa ser curada? Ele simplesmente ele falava. A Bíblia diz que certa vez ele estava pregando numa casa e trouxeram um paralítico, mas chegando a casa estava totalmente cheia, mas os amigos daquele paralítico subiram, tiraram a telha do eirado e desceu bem onde Jesus estava. E Jesus olhando, vendo-lhes a fé, Jesus olhou para aquele paralítico e falou assim, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus não orou para curá-lo. Certa vez, um cego falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não orou, ele falou, eu quero ser curado. E aquele dia eu perguntei isso, falando, Cezinha, por quê? E eu confesso que eu tenho entendido algumas coisas. Porque há lugares, eu tenho falado disso aqui, há lugares no mundo espiritual, há lugares em Deus, que quando eu entendo qual é a vontade de Deus, eu não preciso orar, porque eu já sei qual é a vontade de Deus. Por exemplo, Senhor, o Senhor quer que eu ore? Você acha que Deus quer ou não que você ore? Quer? Senhor, se for da tua vontade, cura ele. Você acha que curar é da vontade de Deus? Então, quando eu já sei que é a vontade de Deus, eu tenho que liberar essa palavra. E Deus, Ele tem me falado, Deus tem me mostrado dentro da palavra, entender o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, o que é o reino de Deus, como se apoderar do reino de Deus. E eu quero que você abra em Lucas capítulo 4. Quero compartilhar hoje um pouco sobre o reino. Antes de eu ler Lucas, quando a gente tem orado por um avivamento, amém? Temos orado por um avivamento. Mas quando o avivamento vem, o que eu faço? Porque o avivamento, irmão, ele não vem para me colocar numa inércia.
O avivamento não vem, irmãos, para me deixar parado. Não, muito pelo contrário. O avivamento, irmãos, ele vem para me fazer mover e para que eu possa produzir muitos frutos. E é nesse momento de produzir frutos é que eu vou tendo o fruto do próprio avivamento. Então é muito importante a gente entender isso. Avivamento não vem para me deixar parado. Avivamento não vem para poder me fazer ficar aquele cara, não tenho que fazer nada. Olha, Deus está fazendo tudo. Não, irmãos. Quando Jesus, irmãos, ele trouxe o avivamento sobre a igreja do primeiro século, Atos capítulo 2, a igreja, irmãos, ela trabalhou muito, mas não na sua força, trabalhou na força do Espírito Santo, amém? Então, nós estamos vivendo um avivamento, quero anunciar isso para você, viu? Nós estamos vivendo um avivamento aqui. Então, eu quero te estimular a orar mais, a ler mais a Bíblia, a jejuar mais, a adorar mais, a profetizar mais, a confessar a palavra mais, porque é nesse ambiente de avivamento que quando eu estou praticando, irmãos, eu vou mover os céus e eu vou mover o reino de Deus, amém? Então deixa eu começar, pode deixar em Lucas, eu vou só citar, se você estiver anotando, eu quero que você anote. Romanos capítulo 14, versículo 17. A palavra do Senhor fala assim, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida e bebida. Então o que é o reino de Deus? É justiça. O que é justiça? É eu dar à pessoa aquilo que lhe é de direito. O que é isso? Quando eu encontrar uma pessoa que ela está precisando de um prato de comida, eu não tenho que orar por ela no primeiro momento. Não. Eu tenho que dar a ela comida. Amém? A pessoa está precisando de se vestir, eu vou dar a ela comida, porque é de direito dela. Aí você fala, pastor, mas ela tem que trabalhar. Irmão, ela vai trabalhar. Mas no primeiro momento, quem tem que socorrer ela, praticar a justiça, somos nós que somos filhos de Deus, amém? É justiça e é paz. E é alegria no Espírito. É alegria. E você fazer justiça e você se alegrar, é você ter paz. Sabe o que é isso, irmãos? É você ver, às vezes, uma pessoa passando por uma tempestade, e de repente você faz como Jesus, você aparece andando sobre as águas, tranquilo, debaixo de paz. E ele fala, se és tu, manda eu ir ter contigo, ou seja, me tira dessa tempestade e me coloca no lugar onde você está de paz. Aí você fala, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. O caminho é Jesus, então vem, e você vai tirar essa pessoa do lugar de tempestade, e você vai trazer para o reino de Deus, porque o reino de Deus é paz. Então deixa eu te dar uma palavra, irmãos, é tempo de você anunciar a palavra, é tempo de você falar de Jesus para os seus familiares, é tempo de você falar de Jesus para os seus amigos, é tempo de você falar, olha, vamos para a igreja, eu quero te levar, convide pessoas, porque Deus está nesses dias manifestando o reino dele no nosso meio, amém?
Então o reino é justiça. E aí a pergunta é: aonde está o reino? Eu quero que você anote outro versículo. Lucas capítulo 17, versículo 21. Jesus estava falando: nem dirão ele aqui ou lá está. Não. O reino não está aqui ou não está lá. A Bíblia diz assim, ó: porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o reino de Deus está dentro de você. Amém? Olha, vamos lá para Lucas capítulo 4 agora. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Deixa eu colocar um pouco mais de alimento no seu espírito. Olha o que a Bíblia diz, e vamos observar com atenção. Jesus, ele jejuou quantos dias, irmãos? 40 dias. Agora, qual foi a hora que ele teve fome? Não sei, pastor, talvez no 3º dia, no 5º dia, no 10º. Olha o que a Bíblia diz: ao fim dos quais teve fome. Jesus só teve fome no final, quando terminou os 40 dias. Sabe o que isso fala para mim e para você, irmãos? Que quando nós decidimos atirar um tempo para estar na presença de Deus, meditando na palavra, orando, jejuando, não comendo. Ah, pastor, a minha cabeça dói muito quando eu jejuo. Quem dói a cabeça? Pastor, se eu tirar o café, a minha cabeça dói. Mas quando, irmãos, nós tiramos um tempo para estar jejuando, adorando a Ele, a gente não vai sentir fome. Sabe por quê? Porque nós entramos numa nova dimensão. Nós entramos na dimensão do reino. O reino não é comida e nem é bebida. Aí você deixa de sentir o gosto da comida e da bebida, e você passa agora a sentir o sabor de paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo. Agora, quando você sai do jejum, aí você sente fome. Crente que come muito é crente que jejua pouco. Quanto mais você jejuar, mais você vai querer jejuar, porque há uma presença dele. Versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha o que o diabo fez, irmãos. Ele mostrou para Jesus os reinos do mundo e falou: toda esta autoridade, diga comigo, autoridade, diga, e glória. Está vendo, irmãos, que o reino não é físico.
O diabo mostrou os reinos, mas ele falou: eu vou te dar autoridade e eu vou te dar glória. Só tem uma coisa: isso me foi dada e eu dou a quem eu quiser. Agora, a quem foi dada a autoridade? Quem foi que deu? Quem deu, irmãos, essa autoridade e essa glória dos reinos da terra para o diabo? Adão. Diga comigo, Adão. Diga, quando Adão caiu, quando Adão pecou, ele perdeu a autoridade e a glória do reino dos céus, do reino de Deus. De Deus, a glória, o reino de Deus, o diabo não tomou, mas a autoridade. Por isso que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, o diabo tem a glória e a autoridade do reino da terra. Agora, olha o que ele quis. Ele falou para Jesus: tudo isso eu vou te dar. Olha o versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás. Irmãos, entenda que quando Jesus foi jejuar, Ele estava trabalhando e resgatando as coisas do seu Pai. Ele veio não para ter uma autoridade do mundo, não a glória do mundo, mas ele veio para ter a autoridade e para ter a glória dos céus. E o diabo, irmãos, ele sempre vai querer levar a mim e a você a trocar a glória da terra pela glória do céu. Só tem um detalhe: quando você estiver adorando a Ele, Ele está dando aquilo que é dele. Mas como Jesus veio, irmão, para tomar a autoridade, o reino de Deus, Ele falou assim: olha, somente a Deus, somente ao Senhor adorarás. Irmão, eu não tenho dúvida, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus nos deu armas espirituais, por exemplo, a adoração, a oração em línguas, a meditação na palavra, todas elas são armas poderosas que nós lutamos e derrubamos fortalezas. Que fortalezas, pastor? Aquilo que nos cerca para que nós não entremos no reino e no centro da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso que eu digo, nós precisamos de fazer algo mais, orar mais, jejuar mais. A Bíblia diz, irmãos, que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus são tomados por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quem quer se apoderar do reino de Deus? Olha para o seu irmão e diga: esforça-te. Diga: tem de bom ânimo. Pastor, me esforçar para quê? Esforçar, irmãos, para você ter comunhão com Deus, para você fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus ele diz assim, uma parábola dos dois fundamentos. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Se Deus é meu pai, irmão, não é porque eu chamo ele de pai, é porque eu obedeço a palavra dele, é porque eu estou me esforçando a cada dia mais e mais. Para quê, pastor? Para orar somente? Para ir à igreja somente? Não, irmãos, isso faz só parte, mas o meu maior esforço é em fazer a vontade de Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. O fundamento do reino é justiça. É eu me esforçar a todo tempo para cumprir
a palavra de Deus para a minha vida, a palavra de Deus para a minha família. É esforço. Eu preciso de me esforçar. O meu jejum não muda Deus, mas o meu jejum muda a mim, vai arrancando as ataduras da impiedade, aquilo que me prende no pecado. Quando eu jejuo, irmãos, o jejum tem esse poder de ir cortando essas ataduras, e aí eu começo a jejuar, corta algumas ataduras, e eu continuo jejuando, vai cortando mais ataduras, e vai arrancando, arranca mentira, arranca tudo aquilo, irmãos, que o Adão trouxe na minha vida, trouxe na sua vida, de não obedecer a palavra de Deus. Vai chegar uma hora, irmãos, que todas as ataduras serão quebradas, e você vai entrar num novo nível do reino dos céus, e Deus vai estar falando: aí campeão, você agora se apoderou, porque eu vi o teu esforço. Deus vai arrancar as iniquidades do seu corpo espiritual e vai levar você a ter a natureza dele, em nome de Jesus. Ei, deixa eu te explicar algo, irmãos. Nesse texto o diabo falou: olha, eu vou te dar o reino. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, ele sabe do princípio. Ele falou: eu vou te dar a autoridade e a glória. Mas só tem um detalhe: você tem que me adorar. Sabe o que é isso, irmãos? O princípio do mundo espiritual só toma posse de autoridade do reino dele quem é adorador. Só o adorador. Mas Jesus falou: isso é o teu reino, Satanás. Eu nunca vou te adorar, eu não quero a autoridade, e eu não quero a glória do teu reino. Aí Jesus falou assim: ó, eu conheço outro reino. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sabe o que Jesus estava falando? Eu não quero a tua glória. Irmãos, eu não sei o que você busca ser aqui na terra. Pastor, eu quero ser um profissional tremendo. Pastor, eu quero passar no concurso, eu quero ter, estabilidade. Vai ter que adorar. Agora, quando você decide a falar assim: eu vou ser um pai de família segundo o coração de Deus, eu vou viver uma vida de paz no meu casamento. Aí, irmãos, a adoração tem que ser outra. Para trazer o reino, o padrão, a paz, a alegria no espírito. Aí você vai ter que fazer como Jesus falou: eu vou me apoderar do reino. Ainda que eu esteja com fome, eu não vou comer dos pratos que o diabo está colocando na minha mesa. Eu vou adorar a Ele, e Ele que vai ser o meu provedor, em nome de Jesus. Então entenda, a adoração está ligada com o reino dos céus. Quando eu vou me tornando um adorador, irmãos, Deus vai transformando a minha natureza. Quem estava aqui quinta-feira ouviu o Bruce falar. Deus tem dado um entendimento, irmão, não apenas para mim, mas para a liderança dessa igreja. Quando Deus diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Pastor, como que eu vou me transformar? Como que eu mesmo, pela minha própria força, eu vou gerar santidade em mim? Porque muitas vezes nós somos como Paulo. Paulo disse assim: quem me livrará desse corpo de pecado? Porque o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Quem já passou por uma situação? Você quer fazer o bem, você sabe que tem que fazer o bem, mas não dá conta de fazer.
E o contrário, o mal, não, eu não vou fazer, mas o que você não quer fazer é o que você está fazendo. E o que você tem que fazer, você não dá conta de fazer. Mas Deus vira e fala, sede santo porque eu sou santo. Deus não está falando que é para você ser o que Ele é pelo seu esforço. Na realidade Ele está falando assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Eu é que vou fazer você santo porque eu sou. E não você vai ser igual a mim. Deus está falando, eu não sou apenas um modelo para você, mas eu sou a provisão da santidade para você. Em outras palavras, se envolva comigo, me adore. Tem um princípio espiritual de que tudo aquilo que eu adoro, eu me torno igual a Ele. Quando a gente lê o Salmo 115, ele fala sobre ídolos. Tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Tem garganta e som nenhum lhe sai. Tem boca e som nenhum lhe sai da garganta. Aí a Bíblia diz assim, ó, torne-se igual a eles, os que os fazem e os que confiam nele. Quando eu começo a confiar, quando eu começo a adorar alguém, eu vou me tornar igual a ele. Se o princípio é para a imagem, o princípio também é para Deus. Se eu começo a adorar a Deus, eu vou me tornar igual a Ele. Se Ele é santo, eu vou ser santo como Ele é santo. Volta aí em Lucas capítulo 2, eu quero falar para você isso aqui dentro da Bíblia. Irmão, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia em adoração a Ele. Nós já estamos terminando a introdução. Estou brincando, irmãos, fica na benção aí. Eu falei Lucas capítulo 2, me perdoe porque é Lucas capítulo 1, mas está bem pertinho. Olha aí o versículo 74. De conceder-nos que livre das mãos de inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. É isso aqui, irmãos, o plano de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus nos amou, enviou Jesus, Jesus veio, morreu no meu lugar e no seu lugar, e Ele disse, eu vou para junto do Pai, mas quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, o vosso Consolador. Ele é o Espírito da verdade e vos guiará a toda a verdade. Aí, o que acontece? O propósito de Deus, conceder a mim e a você, que livres das mãos de inimigos, irmão, eu profetizo que todos os teus inimigos, Deus vai livrar você de todos eles, em nome de Jesus. O inimigo financeiro, o inimigo do casamento, o inimigo espiritual, o inimigo da tua alma, o inimigo que rouba teu dinheiro, o inimigo que se levantou, Deus trouxe Jesus para poder trazer libertação na tua vida. Aí olha aí, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Ei, irmãos, quem aqui gostava de um forrozinho antigamente? Só coloca o dedinho assim de lado, assim, ó, para ninguém ver, para não queimar o filme. Quem gostava da balada? Ih, pastor, graças a Deus não era disso aí não. O negócio era pagode. Ei, irmãos, Deus te tirou desses lugares, não foi para você chegar aqui. Não, irmão, não. Cadê os nordestinos aqui? Quem é nordestino aqui? Meu amigo. Rodava o salão todinho.
como diz lá na Paraíba, se enxerindo. Aí quando chega aqui na igreja, não, irmão. Deus te chamou, irmão, para ser um adorador. Você levantar a mão, você dar glória a Deus, você dar rajada de língua estranha, você sapatear, para você ter liberdade, porque Deus já te livrou dos seus inimigos. E Ele te chamou, sabe para quê, irmão? Para o adorar, sem temor a quem está do meu lado. Ah, irmão, se segura aí, ou tu adora, ou tu fica vendo os mistérios aí, porque eu quero adorar, irmãos, eu quero ser igual a Ele. Olha aí, ó, para que o adorássemos sem temor, em santidade. Quem vem primeiro, a santidade ou a adoração? Não, olha aí na Bíblia. Para o adorássemos sem temor, em santidade. Primeiro vem a adoração. Quando eu me envolvo com Ele. Quem lembra aqui de Isaías capítulo 6? Eu vi o céu aberto e o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eu disse, ai de mim, estou perdido, porque vi o Senhor. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e vi o Senhor. Deus olhou e falou, calma, filho. Anjo, pega uma brasa tenaz do meu altar, toca nos lábios dele, porque o Senhor tocou nele, ele foi purificado. Quanto mais eu adoro, mais vem a presença de Deus. Aí é que Deus, com a sua luz, com a sua graça, com o seu amor, Ele fala, filho, chegou a hora da gente mudar isso na sua vida. Porque você precisa de entrar num novo nível de santidade. Você precisa de entrar em santidade. Você vai ver a minha santidade, mas a minha santidade vai te tocar. E você vai entrar num novo nível de santidade. Amém? E justiça perante Ele, todos os nossos dias. Nós fomos chamados, irmãos, para andar na presença dEle, não apenas domingo, 19 horas, mas no trabalho eu estou na presença dEle, no trabalho eu sou um adorador, no trabalho eu sou santo, em todo o tempo, num carro, indo para o trabalho. Irmão, em vez de você pegar lá no ônibus e olhar, não ter nenhuma vaga, em vez de você ficar murmurando, Deus, cadê meu carro? Até o ímpio tem carro. Não, irmão, esquece isso. Começa a adorar Ele lá dentro do ônibus mesmo. Ei, irmãos, teve uma época da minha vida que eu acordava 4h40 da manhã, cronometrado. 4h40. 5h10 da manhã, eu estava na parada de ônibus lá no Núcleo Bandeirante. 5h20, eu descia lá na parada do hospital de base, porque eu trabalhava no setor comercial, não tinha carro. Irmão, quantas vezes eu desci daquele ônibus, nos prantos, chorando, porque eu vinha tendo comunhão com Deus. Não importa. Segura lá, irmão, no ônibus e fala, Deus, muito obrigado. Aquele irmão está indo no Fiat Uno, olha o tamanho do meu carro, Pai. E ainda tem um motorista lá particular, aleluia. E ainda tem o outro que me ajuda. Olha, quando chegar na parada lá da coisa, me acorda. Irmão, olha o tamanho do carro, ainda tem dá glória a Deus, sabe? Mas adore a Ele, irmãos, adore a Ele. Porque se você sem carro, Deus não tem o teu coração, imagina você com carro, aí é que Ele não vai ter mesmo. Mas quando Ele tem o nosso coração, Ele tem a maior alegria, irmãos, em nos dar qualquer coisa, porque qualquer coisa não vai mais tomar o nosso coração dele. Mas sabe, irmãos, eu entendi por que Jesus não orava, porque ele já tinha. Ele falou, olha,
eu não fiz a vontade do diabo, fiz a vontade de Deus. É Ele quem eu adoro. Satanás me ofereceu autoridade no mundo, mas Deus me deu autoridade, tanto na terra quanto nos céus. Quando eu, irmão, começo a adorar, Deus me dá uma autoridade. É por isso, irmão, quando Jesus descia do barco, lá vinha o endemoniado de Gadara, Marcos capítulo 5, lá vinha: o que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Vieram nos atormentar antes do tempo. Sai desse homem. Quando eu entro numa dimensão que Deus já me dá autoridade, eu não preciso orar, eu só preciso determinar, porque a autoridade, irmãos, é aquele que está imbuído de autoridade, é aquele que as coisas têm que se adaptarem ao que ele quer. É por isso que Jesus, ele falava: sai desse homem. Não se preocupa, ela não está morta, ela dorme. Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Não precisa chegar lá: Deus, em nome de, oh glória, aleluia, vem Deus, vem. Não, Deus está falando: filho, o reino está dentro de você, só você começar a adorar, orar mais, jejuar mais, ele vai manifestar. Quando você chegar em casa, irmãos, não fica falando dos seus familiares que não têm comunhão com Deus. Comece a expulsar todos os demônios que têm entrado e tirado ele. Expulse, use autoridade. Você tem o reino de Deus dentro de você. Autoridade. Por isso que eu comecei falando que eu estou pregando para homens e mulheres que vão mudar circunstâncias, situações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, vou mandar o marido fora da casa. Não, irmão, não manda o marido, manda quem está fazendo o que está te prejudicando. Tenha sabedoria, tenha autoridade, use a autoridade. Se tem alguém enfermo, irmão, seja curado. Tem pecado? Filho, os teus pecados estão perdoados. Libere o reino dos céus. Libere o reino, libere palavras. Será que Deus vai fazer? Tanto vai que já colocou o reino dentro de mim, dentro de você. É um tempo de determinar, irmãos. É um tempo de governo. Não. Eu não vou mais assistir Deus fazer. Eu vou fazer junto com Deus. Vou fazer junto com Deus. Eu vou ganhar alma. Ah, Jesus vai tocar no coração dele. Não, irmão. Eu vou adorar tanto a Deus, que Deus vai trazer uma paz, que ele vai receber a paz que de mim está fluindo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Abra suas mãos. Os céus já estão abertos sobre a sua vida, amém? Quanto mais nos envolvemos com Deus, mais a glória dele, mais a autoridade vai sendo estabelecida dentro de nós. Libere a sua voz agora, comece a orar por você, ore pela sua casa. Pastor, lá em casa as coisas não andam muito bem. Mas irmão, se dentro de você as coisas andam bem, é você que vai mudar essa história em nome de Jesus.